Olá pessoal, vamos responder mais uma questão de geometria analítica. Essa questão aqui envolve reta. O enunciado diz: os pontos A de coordenadas 3 e menos 2 e C de coordenadas menos 1 e 3 são vértices opostos de um quadrado ABCD. Qual a equação geral da reta R que contém a diagonal BD? Vamos desenhar esse quadrado. E colocar os vértices A e C em posições opostas. Então, tem aqui o A, tem aqui o C. As coordenadas deles, menos 1 e 3, o vértice C, e 3 e menos 2, o vértice A. E aqui eu tenho o vértice B e o vértice D. Ele quer saber qual é a equação geral da reta R que contém a diagonal BD. Então, a diagonal BD, esse segmento que sai do vértice B até o vértice D, e essa diagonal BD contém a reta R, que é a reta que no enunciado pede que calculemos a equação geral. Então, iremos calcular x mais by mais c igual a zero. Então, para isso, nós vamos usar algumas informações lá da geometria plana. Na geometria plana, todo e qualquer quadrado possui duas diagonais que vão se cruzar em um ponto comum. Então, eu tenho aqui essa outra diagonal AC, que se cruza aqui nesse ponto que pertence tanto à diagonal BD quanto à diagonal AC. Esse ponto aí, segundo o que nós aprendemos lá na geometria plana, ele está bem no meio de ambas as diagonais. Então, podemos dizer que esse ponto de intersecção é o ponto médio da diagonal AC e da diagonal BD. Então, sendo o ponto médio, nós já temos aí uma relação entre as duas diagonais, a diagonal BD e a diagonal AC. Outra informação importante lá do estudo do quadrado na geometria plana é que essas diagonais elas são perpendiculares entre si. Então, nesse ponto de intersecção, no ponto médio, forma um ângulo de 90 graus, o ângulo reto. Isso é importante porque, sendo a diagonal BD perpendicular à diagonal AC, isso quer dizer que essas retas que contêm essas diagonais, elas também são perpendiculares entre si. Então, suponhamos que a diagonal AC seja chamada aí de uma reta S. Então, se a diagonal BD é perpendicular à diagonal AC, isso implica que as retas R e S também são perpendiculares entre si. E dentro da geometria analítica, existe uma condição para a perpendicularidade de retas que relaciona os coeficientes angulares de cada uma dessas retas. Segundo a geometria analítica, o coeficiente angular de retas perpendiculares, o produto entre eles é igual a menos 1. Então, o coeficiente angular da reta R vezes o coeficiente angular da reta S é igual a menos 1. Isso é importante porque vai nos ajudar a descobrir quem é o coeficiente angular da reta R, que é o que nós precisamos encontrar a equação geral. O coeficiente angular da reta S é fácil de acharmos, porque nós temos aqui as coordenadas dos pontos que pertencem a essa diagonal AC. Então, eu posso usar a fórmula M de S, que no caso seria para encontrar o coeficiente angular da reta S, que é a variação no eixo Y dividido pela variação no eixo X. E aí eu posso considerar aqui a fórmula, que seria y2 menos y1 sobre x2 menos x1, para encontrar o coeficiente angular dessa reta AC, da reta que está na diagonal AC, que eu chamei de reta S. Então aqui, se fizermos esse cálculo, vamos considerar as coordenadas de A sendo x1, y1, e as coordenadas de C, x2
y2. Então, substituindo, nós vamos ter o y2 vai ser 3, menos o y1. O y1 é menos 2, então aqui vai ficar menos com menos, mais. Aí nós vamos ter que x2 é menos 1, menos o x1, que é 3. E teremos que o coeficiente angular dessa reta S, que está na diagonal AC, será 5 sobre menos 4. Então, substituindo aqui nessa igualdade, nós vamos encontrar o seguinte, o MR vezes 5 sobre menos 4 igual a menos 1. Bom, fazendo os cálculos aqui, nós vamos fazer meio pelos extremos, chegaremos ao coeficiente angular da reta R, que é da diagonal BD, será 4 sobre 5. Bom, encontrei aqui esse coeficiente angular da reta R, porque eu vou precisar achar a equação geral a partir daquela equação que a gente chama de equação fundamental da geometria analítica, que é a y menos y0 igual ao coeficiente angular da reta R, que é MR, vezes x menos x0. Só que aqui eu vou precisar, para substituir nessa equação, as coordenadas de x0 e y0. No caso, x0 e y0 pertencente à reta R, que é da diagonal BD. Bom, esse x0 e y0 eu vou encontrar calculando as coordenadas desse ponto médio e considerá-lo como sendo esse ponto que pertence a R, até porque ele pertence mesmo a essa reta R. Se a reta R é a diagonal BD e M está sobre BD, basta eu calcular as coordenadas desse ponto médio. E eu calculei essas coordenadas do ponto médio a partir dos vértices A e C, já que M também pertence à diagonal AC, já que esse M é a intersecção entre as diagonais. Então, calculando aqui, nós vamos ter o seguinte. Vamos usar a fórmula que calcula as coordenadas do ponto médio para descobrir as coordenadas desse ponto M. Então, quando eu usar a média aritmética entre os abscissas e a média aritmética das ordenadas, nós teremos 3 mais menos 1 vai dar 2, dividido por 2 vai dar 1. Então, nós vamos ter o seguinte, que o x0 vai ser 1. E o y0 vai ser a mesma coisa. Vai ser a média aritmética entre as ordenadas. Então, menos 2 mais 3 vai dar 1. 1 dividido por 2 vai dar 1 meio. Bom, então tenho aqui agora as coordenadas desse ponto que pertence à reta R também. Feito isso, agora eu vou usar a equação fundamental. Substituindo, eu vou ter y menos y0, que é 1 meio, igual a o coeficiente angular, que vai ser 4 sobre 5, vezes x menos o x0, que é 1. Bom, feito isso, agora a gente vai ter que, primeiramente, tirar o mínimo aqui no primeiro membro. Então, tirando o mínimo, ficaremos com 2y menos 1 sobre 2, igual a, que pode multiplicar, vai ficar 4, que multiplica x menos 1 sobre 5. Fazendo meio pelos extremos, aí nós teremos 2 vezes 4 vai dar 8, que multiplica x menos 1. 5 vezes 2y, que vai dar 10y. 5 vezes menos 1, que é menos 5. Fazendo a propriedade distributiva, no primeiro membro eu terei 8x menos 8. O que está no segundo membro passa para o primeiro. Então, eu vou ter menos 10y mais 5 igual a 0. Subtraindo menos 8 mais 5, nós teremos 8x menos 10y mais, menos 3
igual a zero. Então, logo eu tenho que a diagonal BD, que é igual a reta R, tem a equação geral igual a 8x menos 10y menos 3 igual a zero. Então está aqui a equação geral da reta R. Obrigado e até a próxima.